Boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer a presença de todos e, de imediato, já chamar o representante da Secretaria Municipal de Planejamento, Diógenes Aires, o Dr. Paulo César Pereira, presidente da Agência de Regulação Goiana, o representante do CREA, na verdade, representando o Siduscom também, nosso amigo Antônio do Pádua, por favor. Representando as cooperativas aqui também, vou chamar meu amigo Claubi. E o engenheiro ambiental Nelson Siqueira Neto. Na verdade, o Wellington, por favor, faça parte da mesa também, representando aqui o presidente do Sinduscom. O vereador Isídio? Não, tem não. Bom, pessoal, a vereadora Sabrina teve a brilhante ideia de fazer essa audiência e nos convidar para participar. E eu, como presidente da Comissão do Meio Ambiente aqui da casa, preocupado com a questão do aterro sanitário, né, que hoje a gente não se existe espaço lá mais. O prefeito até tentou desviar uma rede de alta tensão e até hoje não conseguiu. Então, nós somos... o aterro está para explodir, né, de tanto lixo que se é jogado. Para se ter uma noção, cada goianiense hoje, em média, se produz 1 quilo dia de resíduo. Então, com essa preocupação, com a preocupação com o meio ambiente, com a preocupação social, porque hoje nós temos as cooperativas que fazem um trabalho aí, só não fazem um trabalho melhor por falta do poder municipal de auxiliá-los com a força maior. A gente precisa realmente fazer com que todos esses grupos, né, tanto a coleta seletiva, quanto a parte da prefeitura, quanto os empresários, realmente nos dê, né, uma solução, nos dê um objetivo para diminuir essa questão e a gente, assim, preservando, né, o meio ambiente, que é o mais importante. Nós estamos passando por uma crise, todos sabem, crise hídrica, e garanto para vocês que 60%, 70% da responsabilidade dessa crise é a falta de educação ambiental, falta de trato, realmente, com a preocupação do meio ambiente. Então, é com esse objetivo que essa audiência está sendo realizada, para que a gente ponha esse projeto do polo industrial para funcionar e funcionar bem. Vou passar a palavra aqui agora para minha presidente também, Sabrina Garcês, para ela dar as suas palavras iniciais. Boa tarde. Primeiro, agradecer a presença de todos nessa audiência, agradecer a parceria sempre do vereador Gustavo Cruvinel, que se tornou uma referência aqui na casa na questão do meio ambiente, nos principais debates que envolvem a proteção ao meio ambiente, em suas diversas variáveis. Esteve à frente da Frente Parlamentar em Defesa do Rio Meia Ponte, então tem travado brigas nesse sentido, e fazer uma audiência pública dessa sem a presença e a parceria do Gustavo não tinha razão de ser, até porque ele é que toma frente disso, mas muito preocupada também, depois que nós aprovamos aqui a lei, né, que criou o polo industrial ali de reciclagem ali ao redor do aterro, e as várias, enfim, o Popular noticia sempre, o Popular não, né, os diversos jornais noticiam sempre a questão da vida útil do aterro, pelo que se sabe, pelo que se ouve falar, é uma vida que já não tem, na verdade, já está na sobrevida. Entrou essa questão da construção do polo, e aí como o poder público vai se intrometer nesse sentido, que eu acho que o grande papel aqui
do poder público nosso é justamente fazer essa intermediação com essa questão do polo. Tem as cooperativas que já foram cooperativas muito fortes e hoje a gente percebe um descaso do poder público, a gente percebe uma diminuição do material de trabalho dessas cooperativas, a Câmara está preocupada com isso também, e a gente não sabe qual que é o impacto da criação desse polo, então nós podemos diminuir com ações do poder público. Acho que esse é o grande papel nosso nessa discussão. Como o vereador Gustavo falou, tem as empresas dos grandes geradores hoje, que já é uma realidade no município, nós também temos que integrar eles a essa discussão. E, claro, o que a prefeitura não faz de maneira nenhuma, e, para mim, deveria ser a ação principal da prefeitura, que é a educação, que é ensinar as pessoas no município de Goiânia a fazer a separação dos seus resíduos, é começar com a conscientização, porque não adianta nada você instituir a lei do grande gerador, não adianta nada você ter as cooperativas, não adianta nada você ter a construção de um polo, se ali, de onde sai aquele resíduo, ele não sai da maneira correta. Então, o papel principal também que eu acho da prefeitura que falta é essa questão da educação. Então, hoje a gente chama essa reunião com pessoas técnicas, pessoas que vivem isso, para a gente poder aprender e ver se a partir daqui nós conseguimos, de fato, traçar uma ação concreta de ação para tentar dirimir esses conflitos existentes hoje. E, com certeza, e aí é o nosso maior... onde a gente quer chegar, conseguir proteger, de fato, o meio ambiente da melhor maneira possível, e, principalmente, essa situação do aterro, que é uma situação que a gente tem que enfrentar. Nós precisamos enfrentar essa situação do aterro. Então, acredito que, a partir dessa audiência, outras poderão surgir, mas aqui, com uma audiência mais enxuta, é justamente para isso, para a gente poder ouvir as pessoas técnicas, ouvir as pessoas que têm esse know-how, que têm esse conhecimento, para a gente poder realmente traçar esse plano. Obrigada a todos e, espero ouvir muito e tirar algumas conclusões daqui. Obrigada. Paulo, eu gostaria de começar com suas palavras, você que é o entendedor da área. Gostaria de começar com o senhor. A cadeira aqui está meio baixa, eu estou tentando abaixar o microfone, mas parece que está desestabilizando o microfone aqui, eu estou com medo dele cair. Bom, boa tarde a todos. Quero inicialmente cumprimentar a Sabrina e o Gustavo, a Sabrina pela iniciativa e o Gustavo à frente da coordenação aqui na Câmara, pela iniciativa e por pautarem esse ponto. Eu tenho participado de vários debates e a minha condição de estar na prefeitura e de ser um servidor público federal, eu acho que me coloca numa posição de isenção. Eu não venho aqui com a obrigação de defender o prefeito ou a prefeitura, até porque a Câmara de Vereadores me homologou um mandato de presidente da agência de regulação, exatamente pelas características legais da agência de ter autonomia e poder opinar com isenção em relação aos serviços públicos e, nesse momento, em relação à limpeza urbana. Sobre a limpeza urbana, este é um assunto que eu venho tratando há aproximadamente 4 anos, 3 anos. Em 2015, por força de um decreto, eu fui nomeado presidente de uma comissão para fazer um diagnóstico da Comurg. Fizemos um diagnóstico relativamente profundo, o Diógenes esteve nessa discussão, mas, antes disso, na condição de secretário de Planejamento, eu fui indicado para dialogar com as cooperativas e com o Ministério Público
em relação à estruturação desse programa da coleta seletiva. E, por essa responsabilidade, nós começamos a entender todo o processo e passamos a estudar a fundo o Serviço de Limpeza Urbana de Goiânia. Como secretário de Planejamento, mais do que estudar o programa da coleta seletiva, nós começamos a fazer uma reestruturação da ocupação do espaço do aterro sanitário e fazer discussões profundas sobre isso. E eu tive o privilégio e a oportunidade de conversar tanto com estudiosos do assunto, quanto com as lideranças das cooperativas. Sobre a estruturação das cooperativas, o abastecimento das cooperativas de material de trabalho, isso sempre foi um problema, não só em relação à quantidade, mas também em relação à qualidade do material que é entregado. E aí tem responsabilidades a empresa que coleta o lixo, mas tem responsabilidades também a população que não faz a devida segregação. Então, acho que a Sabrina está correta quando ela coloca que não é uma questão só de responsabilidade do poder público. É, acima de tudo, um processo de orientação, esclarecimento, educação, e eu diria até de evolução da sociedade, da população, em relação à nossa responsabilidade. Nós precisamos, durante todo o tempo, cobrar as responsabilidades do poder público. Mas, às vezes, eu vejo, principalmente a mídia, fazendo essa cobrança, desresponsabilizando a população. A mesma pessoa que cobra a cidade limpa é a que atira um coco pela janela do carro, uma latinha, um pacote de bolacha. Ela nem se constrange de ter outra pessoa ao lado e jogar o lixo na boca de lobo. Então, nós vivemos realmente um momento em que nós precisamos chamar a atenção. E a gente só consegue convencer a população na medida que o poder público cumpre o seu papel também. Eu tenho essa compreensão. Além dessa questão da educação, foi dito aqui sobre a situação de estabilidade ou instabilidade do aterro sanitário, da capacidade que o aterro tem, da quantidade de lixo que é produzida por dia. Fazendo esse apanhado de assuntos que norteiam a questão do lixo, eu gostaria de trazer um alento. Não é? Onde é que nós vamos parar com isso? E o que é que está acontecendo de positivo que poderia apresentar pelo menos uma luz no fundo do túnel, um horizonte? Primeiro, nós temos discutido a saúde financeira da Comurg, o equilíbrio financeiro entre o custo da empresa e a capacidade orçamentária do município. Este é um problema. A coleta de lixo, hoje, a limpeza urbana, custa R$ 1 por quilo de lixo. Se cada habitante produzir meio quilo, Gustavo disse 1 e está certo, se ela produzir meio quilo de lixo por dia, o custo com a limpeza urbana, que hoje é de R$ 1.300.000 por dia, vai cair para R$ 650.000 por dia. Até R$ 1 por dia. Hoje o custo da Comurg, Sabrina, todos nós sabemos, hoje o custo da Comurg é em torno de 40 milhões por mês, dividido por 30, dá 1,3 milhões por dia. E, olha, não adianta bater na tecla que isso é um absurdo. Goiânia é uma cidade enorme, tem esses custos e nós precisamos abaixar esses custos. As pessoas, quantas pessoas nós já nos deparamos que enchem uma carretinha de lixo, olha para os lados, vê se não tem ninguém olhando e joga na rua, no lote vazio, no rio que nos abastece a água que a gente consome,
Então, há uma responsabilidade de todos. Mas eu não venho aqui profetizar, eu venho aqui dizer o que é que nós precisamos fazer. A Agência de Regulação do município de Goiânia está com a tarefa de disciplinar a limpeza urbana. E, ao disciplinar a limpeza urbana, ela vai estabelecer obrigações claras para a limpeza urbana, para a cidade. Não só em relação a procedimentos, como também a metas a serem cumpridas. Se disser, Paulo, que dia que fica pronto isso? Nós temos aí uma empresa que tem mais de 30 anos, então esta ação e as consequências dela não acontecerão da noite para o dia. Mas nós estamos trabalhando num processo acelerado para que a gente consiga, num prazo muito curto, nesse final de ano ainda, estabelecer um disciplinamento da prestação desse serviço, quer seja na qualidade da limpeza urbana, quer seja na evolução tecnológica e também na redução do volume de lixo produzido. A empresa terá que ter metas para reduzir a quantidade de lixo produzido. O contrato de concessão da prefeitura hoje é um contrato que comete um equívoco de concepção. E não é desse prefeito, não é do anterior, não é do outro. É desde a criação da empresa. A empresa recebe por tonelada de lixo recolhido. Então, é preciso que tenha lixo para a empresa manter a sua estrutura. É um raciocínio equivocado. Nós temos trabalhado na agência de regulação no sentido de inverter essa lógica, de fazer com que a empresa tenha a responsabilidade de manter a cidade limpa. Essa é a questão que nós precisamos. Nós não precisamos que a empresa junte lixo. Nós precisamos que ela mantenha a cidade limpa. E como é que é possível manter a cidade limpa sem necessariamente ter que juntar muito lixo? Dialogando com a população, para ela produzir menos lixo. Vou dar um exemplo simples de como a população pode reduzir o volume de lixo produzido. A gente vai no supermercado, junta aquele monte de saquinhos plásticos que a gente parece que vai fazer uma mudança, né? Quer levar tudo aquilo para casa. Sai catando, né? Porque eu vou ter que ensacar o mundo, né? Eu vou em um sítio, encho um saco de frutas, levo para casa, metade perde e vira lixo. Nós não disciplinamos o nosso consumo, porque nós somos uma população consumista. A mídia trabalha para que a gente consuma. Desde a nossa cultura antiga, de que se você precisa de 1 é 5, mas se você levar 3, é 3 por 10. Você, às vezes, nem precisa, mas se é 3 por 10, eu quero levar. Então, nós precisamos fazer esse debate aí para concluir a minha primeira participação, Sabrina e Gustavo. Além da regulação, nós estamos, neste momento, um momento muito rico de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Entendeu? Muita gente vai dizer, não, isso é coisa do Paulo, porque é professor, é acadêmico, isso está longe. Tudo que está distante e a gente não dá o primeiro passo, vai continuar longe. Então, nós vamos trabalhar a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e eu reforço aqui o convite para que todos estejam nas pré-conferências. As pré-conferências começam hoje. Tem uma aqui, Mônica, me ajuda, aqui perto da Fama, como é que chama o bairro? Agora, Vila Paraíso. Nós temos 7 regiões na cidade, em cada região terá uma pré-conferência para a gente apontar
os primeiros dados com a população, mas tem um site que está dialogando com a população, que a gente pode apresentar nossas considerações. Esse Plano Municipal de Saneamento vai apresentar questões relacionadas ao abastecimento de água, ao esgotamento sanitário, ao lixo e à drenagem urbana. Então, sobre o assunto que nós estamos tratando aqui hoje, esse é um dos itens do Plano Municipal de Saneamento Básico, que vislumbra ser concluído até o final do ano, com um fechamento aqui na Câmara de Vereadores, com uma audiência apresentando todo o trabalho que está sendo construído. Então, antes que alguém fique assim, como é que está sendo tratado isso? É o aterro, é a linha de alta tensão, é a quantidade de lixo, são os altos salários da Comurg? A agência de regulação está com essa responsabilidade de enxergar esse todo e afunilar isso com conhecimento, com embasamento técnico em regulação, instrumentos de controle e fiscalização da limpeza urbana do município. E faço aqui uma sugestão e um pedido. A sugestão é de que eu me disponho o tempo inteiro a estar debatendo com a Câmara de Vereadores esse assunto, com a disponibilidade de tempo que a Câmara tiver, a quantidade de horas que precisar, para que a gente possa aprofundar e enriquecer o nosso Plano Municipal de Saneamento, que se transformará em lei e será instrumento para todo e qualquer prefeito ter que cumprir as metas. Então, sobre o tratamento às cooperativas, para onde que vai isso? A empresa terá que se comportar conforme estará na regulação do serviço de limpeza urbana. Então, nós teremos instrumentos, está ali a Dulce, né? Eu penso que tem mais pessoas aqui representando as cooperativas, em que a regulação do serviço de limpeza urbana estará escrita em uma resolução e a empresa terá que cumprir sob pena de cassação da concessão do serviço a qualquer empresa que esteja prestando o serviço, inclusive a Comurg. Para finalizar essa minha primeira participação, eu acho que, depois das audiências públicas, a gente poderia constituir um grupo técnico de trabalho que discutisse permanentemente essa questão até a gente chegar ao final, ao esgotamento do assunto e com deliberações a serem seguidas, a exemplo que nós vamos fazer no dia 30 agora, no CREA, uma discussão técnica profunda sobre drenagem urbana. Desculpa ter me delongado, mas muito obrigado aí pelo espaço. Eu queria agradecer aqui a presença da Dulce, como já foi falado, da Cooperrama, José Rodrigues, da Neo Organics, o Gabriel, do Resíduo Zero, Elaine Farinelli, da FIEG, o Pedro Henrique, da SEMAS, e a Terezinho Germiniano, da Asparc GO. Obrigado pela presença, viu, Germiniano? Eu queria agora passar a palavra para o Diógenes, para a gente iniciar os trabalhos, Diógenes. Bom dia a todos e a todas, boa tarde. Eu gostaria de agradecer, né, o convite, né, pela nobre vereadora Sabrina e pelo vereador Gustavo Cruvinel, que tem lutado nessa causa ambiental aqui na Câmara. E, enquanto representante da Secretaria de Planejamento, o que a gente tem trabalhado muito lá na CEPLAN é com relação ao planejamento urbano como um todo na cidade. E o maior instrumento desse planejamento é o plano diretor, do qual a gente já fez as audiências, os relatórios técnicos, e vamos encaminhar para a Câmara, e não encaminhamos em virtude das várias sugestões de entidades, a própria população que ainda está participando no site, a gente está ajustando. Essa semana nós já concluímos esse ajuste, vai ser passado, então, para o nosso secretário dar os encaminhamentos. E, dentro do plano diretor, nós temos um programa específico para o saneamento ambiental e para os resíduos sólidos. E uma diretiva grande é a questão também de um planejamento mais setorial, mais específico para resíduo, né? Onde a sociedade tem um instrumento de implementação das ações
de controle da gestão. Quando eu falo sociedade, porque, como o nosso presidente Paulo César bem colocou, a responsabilidade é de todos, né? A Política Nacional dos Resíduos, a Lei 2.305 de 2010, ela pautou bem que um dos principais princípios da lei é a responsabilidade compartilhada. Antes nós tínhamos uma ideia de que a prefeitura era responsável por tudo, por todo tipo de resíduo que eu gerasse. Então, o lixo hospitalar, o lixo domiciliar, o lixo da construção, o lixo das indústrias, agrários, da mineração, do saneamento, e isso não é dessa forma. O município é responsável por fazer o planejamento, e esse plano ele já está pronto desde 2016, foram 2 anos para elaborar, e o que nós temos o desafio hoje é para implementar essas ações. Lá no plano já está bem claro qual é o papel da prefeitura, qual que é o papel da Câmara, enquanto casa legislativa, de aprovar as leis que precisam, as normativas, as leis que precisam ser aprovadas para que o plano tenha força e tenha vez. E tem também o papel da sociedade. O que eu vejo muito é que nós trabalhamos muito em um foco e que, muitas vezes, não é suficiente. Então, para que nós desenvolvemos um plano, nós precisamos de ações de educação ambiental, sem sombra de dúvida, precisamos de ações de fiscalização, e isso é conhecido tecnicamente como aquele princípio do carrot and stick, ou seja, é da vara e da cenoura. Quer dizer, você conduz ali, né, aquele velho desenho animado, onde você tem ali um animal, né? Isso não é um sentido pejorativo, mas sentido de ser vivo, né? E que você guia ele com uma cenoura, e se ele não é guiado, ele não vai, então você mete-lhe a vara, né? É o que até o ministro do Meio Ambiente lá de Portugal, né, o Carlos Martins, disse na sua última audiência, sua última palestra aqui na Assembleia Legislativa, né? A gente incentiva, e se o incentivo não é suficiente para a mudança de cultura, então aplique-se as punições. O que eu vejo é que a gente fica muito assim no âmbito da punição, sabe, de punir. Então, a gente aprova a lei do grande gerador para punir quem está gerando lixo. A gente fica muito assim, a prefeitura não fez isso, ela é a culpada, ela é a vilã. Muitas vezes, e nós estamos num momento que a gente não vai conseguir caminhar, desenvolver enquanto cidadãos, porque nós estamos no mesmo barco, e esse barco, realmente, como a vereadora falou, é preocupante a situação do aterro, é preocupação, e a questão dos resíduos, mas é uma preocupação que tem que ser de todos nós. Então, acho que o foco nosso tem que ser a partir do seguinte: o que a Câmara pode fazer, o que nós, como cidadãos, podemos fazer, o que a Prefeitura pode fazer. Então, quando o Paulo César colocou aqui, que é a questão da população, eu fiquei assustado quando os noticiários da semana mostrou a Comurg, né, fazendo uma limpeza no meia ponte, tirando 550 pneus. Quer dizer, não foi a Prefeitura que chegou lá e colocou os pneus. Pelo contrário, a Prefeitura foi tirar. Então, mas a população colocou. Mas colocou por quê? Porque não tem local de destinação? Ora, para pneus nós já temos um bom tempo, né? 2 pontos em Goiânia. E agora temos mais outro ponto, que é o do Guanabara, o ecoponto do Guanabara, né? Ali na JB6. Então, o que nós temos que fazer, eu acho, é que divulgar que nós temos um plano, fazer mais audiência aqui na Câmara, mostrando o que é esse plano. Porque, para nós, técnicos, talvez está claro, mas para a população, ninguém sabe o que é esse Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, numa mão tão grande. Então, o que fala esse plano, qual que é a obrigação? E fazer audiência e trazer a imprensa, os meios de comunicação, para, ao invés dela falar, porque tem um problema de lixo em tal local, é problema da prefeitura, e as prefeituras têm os orçamentos limitados, né? E tem poucos técnicos, tem poucos recursos, e a gente tem que, na verdade, fazer parcerias e fazer iniciativa privada, e as várias ONGs, associações e entidades trabalhar e ter espaço para trabalhar. Então, a comunicação também tem que ser trabalhada dessa forma, de falar, olha, você sabia que você jogando um pneu não vai demorar 500 ou 1 milhão de anos para se degradar? E que a água que você bebe, a estação de tratamento de água, não vai tratar todos os resíduos que você joga ali no rio? Você pode atuar ligando um 61, e aí sim, o 61 tem que funcionar mesmo, né? Então, acho que é nesse sentido, a gente fazer o nosso papel e fazer o papel cobrando o outro, mas cobrando e fazendo junto. Eu acho que é esse papel que a gente está, sabe? Porque se a gente for levantar aqui o quanto tem sido feito, eu vou falar da CEPLAN,
né, e posso estender a AMA, já que a AMA tá ligada ali na estrutura da CEPLAN também. Nós temos feito o plano de resíduos, a minuta da lei do polo da reciclagem foi feita ali na CEPLAN, o próprio plano diretor, a lei dos grandes geradores, então são inúmeras ações. Agora, nós precisamos realmente abraçar um ao outro, e eu vou dar um exemplo aqui, que é o caso do Sinduscom, que há anos tentam ali pleitear uma área com a gente, né, e tem inúmeras dificuldades, né, um dos grandes responsáveis pela geração dos resíduos na cidade, mas tem assumido seu papel enquanto grande gerador, mas nós precisamos de área. Então, eu vejo que esse polo é um momento propício para que essas empresas tenham agora um espaço para tratar, porque não adianta eu falar a população não faz nada, o poder público não faz nada. O que está faltando? Né, uma das ações que está faltando é essa, viabilizar a implantação dessas empresas. É caro os investimentos, o poder público vai ter que dar os incentivos, e eu acredito que os incentivos que nós vamos dar ali, eles vão ser benéficos para a cidade. Né? A gente fez uma conta, eu mais Nelson uma vez, que a gente, se fosse na área do aterro que a gente tem destinado para o resíduo da construção, a gente conseguiria implantar uma estrutura de 1/3 a 1/4 para receber todos os resíduos da cidade. Então, mesmo com o polo, nós ainda vamos ter que lutar para gerenciar esse tanto de lixo que é gerado, né? Que não é gerado pela prefeitura, gerado pela população. Então, percebam que a situação é complexa, tem vários atores, e um ator não pode também atuar de forma condenando o outro, mas falando, eu estou agindo aqui, eu estou fazendo meu papel. Cadê o seu papel? O que você está de dificuldade? Vamos agir junto. Acho que a grande questão é trazer a responsabilidade compartilhada no sentido de mudar a economia consumista, degradativa, capitalista no sentido ruim perante o meio ambiente, e a gente alavancar agora na economia circular, onde tudo que é gerado a gente vai ter que gerir, não descartar, e fazer esse produto ser ecológico, sustentável, em todos os sentidos. Eu acho que essa é a minha contribuição aqui, e eu deixo esse recado agradecendo a oportunidade, porque sempre que a gente tem um espaço para debater, é importante para levar isso para mais pessoas, despertar a sua consciência da importância de tratar, gerir e repensar todos os nossos resíduos. Muito obrigado. Valeu, Diógenes. Queria agradecer a presença também do Giovanni, da AMA. Obrigado pela presença. Pádua, dê suas palavras aí, dê seu recado. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria pedir, primeiro, para a gente parar de falar aterro sanitário, que lá virou um lixão há muito tempo. A gente devia falar só lixão, porque, às vezes, falando lixão, a gente cria mais coragem de tentar resolver o problema em definitivo. Aquela rede elétrica, aquela rede de alta tensão, eu já participei de várias reuniões na FIEG, com o pessoal da Enel, agora, antes a CELG, agora a Enel, e toda vez o pessoal fala que está tudo resolvido. Que aí dá um prazo lá, dentro de tantos meses vai estar resolvido, mas até agora a gente não viu ainda a solução. Uma das questões que o Paulo César falou, disciplinar o lixão, eu acho que a primeira... Infelizmente, não tem jeito. Eu ia falar a primeira coisa, mas eu mesmo já sei que não tem jeito. Porque lá metade do que chega lá é resíduo da construção civil. Aí, quando cobra isso da Comurb, por que está levando para lá? Fala, mas não tem para onde levar. Eles não pensam aí na RNV, que pode receber, mas acho que fica esperando criar uma outra empresa aqui em Goiânia, não sei. Mas não devia estar levando para lá. Aquilo lá não pode receber resíduo da construção civil. Mais da metade. Então, é um absurdo a quantidade que chega lá. Essa taxa que o Paulo falou aí, de 1 quilo por dia, se tirar o resíduo da construção, vai baixar drasticamente, porque mais da metade é entulho que vai para lá. E, como o Diógenes falou, falta fiscalização. Mas falta fiscalização não é só nisso, não. Em tudo na cidade falta fiscalização. Se também houvesse esse assunto que nós estamos discutindo aqui é referente ao lixão. Mas, se a gente falar em fiscalização, em qualquer área da cidade, falta fiscalização.
O mesmo argumento a gente viu, acho que foi no ano passado, não, 2 anos atrás, quando a gente discutiu muito aqui na Câmara a aprovação daquele, o que hoje é o aprova fácil, aprova rápido, aquele sistema de aprovação rápida. A nossa proposta incluía, para aprovar o projeto, o responsável técnico tinha que falar para onde que ele vai levar o resíduo da construção, para onde que ele vai levar o entulho. E depois, para pegar o habite, ele tinha que comprovar que realmente levou para lá. Mas aí vem o mesmo argumento. Mas levar para onde? Então, acho que se a gente resolver aqui o problema, transformar num aterro sanitário e criar um local para receber, isso pode ficar na lei. Seria um grande passo colocar na lei, acrescentar isso na lei, essa obrigação da pessoa se comprometer com o destino que ele vai dar para o resíduo da construção e depois comprovar que ele fez isso. O Diógenes usou aqui a expressão lixo da construção. A gente acha que não tem nada de lixo na construção, tem resíduo. Todo ele pode ser tratado, desde que seja adequadamente separado, cada um tem seu destino, seu aproveitamento, valor econômico. Então, acho que seria mais respeitado se fosse assim. No ano passado, a gente conversou com a AMA também sobre a destinação de uma área lá onde foi criada a PL, para criar essa área de tratamento dos resíduos, né? E o que a gente viu é um projeto realmente economicamente viável. Eu acho que agora é o momento de levar esse projeto para frente e ele poderia resolver muitos desses problemas que nós estamos conversando aqui, sobre o destino, sobre a obrigação do responsável técnico pela obra dele dar o destino adequado, essa diminuição da quantidade que vai para o futuro aterro sanitário, né, depois que ele virar aterro sanitário de novo. Então, acho que cabe a nós tomar todas essas providências para que isso possa acontecer. Sozinho não vai acontecer nada, nada acontece por si, nada vai acontecer por acaso. Nós podemos discutir e encaminhar para essa solução, que eu acho que seria muito bom para Goiânia. Obrigado. Obrigado. Essa política reversa também da questão do material aqui de pilhas, pequenos eletrodomésticos, isso precisa se tornar realidade. Aqui na casa nós implantamos aqui a questão do lixo, do resíduo reciclável, né? E a própria casa não tem um contrato para que essas lâmpadas que são, né, trocadas, elas voltem para o local correto. Então, precisa ser viabilizado isso. Essa cobrança que o senhor está falando, realmente ela precisa existir. Eu tenho um pequeno centro automotivo, né? E eu sou obrigado a declarar do que eu faço da água ali que lava a loja, que tem respingo de óleo, essas coisas, sou obrigado a declarar à prefeitura. Eu acho que é dessa forma, realmente, que nós vamos conseguir que a população em si tenha consciência do bem maior, né, que é o meio ambiente. Eu queria passar a palavra agora para o Hélito, representante aqui do presidente da Sinduscom. Boa tarde a todos. Cumprimento, primeiramente, a vereadora Sabrina Garcês pela iniciativa dessa audiência, ao convite, ao vereador Gustavo Cruvinel, e principalmente pelo trabalho, Gustavo, que você vem desempenhando à frente da Comissão de Meio Ambiente. Eu estou representando aqui hoje o nosso presidente do Sinduscom, Eduardo Belengian, que não pôde estar presente, ele estava a caminho, mas teve um imprevisto. E eu sou engenheiro civil, estou no Sinduscom há 14 anos, sou coordenador técnico e venho acompanhando essa questão do resíduo da construção civil desde 2002, quando eu ingressei ali na entidade. A vereadora Sabrina evidenciou na sua fala a questão da capacidade, né, do aterro, né, do dito
aterro sanitário, como disse o nosso Antônio de Pádua. E é conhecimento de todos que o RCC, que o resíduo da construção civil, compreende um grande impacto em volume, né, chegando a 50% desse volume nos grandes centros urbanos. Assim, é realmente urgente e necessária essa discussão da gestão do resíduo da construção civil. No âmbito do Sinduscom, que representa as construtoras no estado de Goiás, nós temos promovido amplos debates. Nós temos lá alguns fóruns de debates sobre, não é um nem dois, são vários fóruns, tanto junto aos empresários, aos técnicos, aos engenheiros. Então, são fóruns diferenciados que discutem não só a reutilização, mas principalmente novas tecnologias para reduzir a geração. Então, nós temos lá um grupo que já nós estamos entrando aí no 16º ano, que chama Comunidade da Construção. Ele é exclusivamente para discussão de novas tecnologias que diminuem essa geração de resíduos. E vários outros grupos que eu não vou citar aqui agora para não me delongar. Além disso, nós criamos, no ano de 2016, o Prêmio Construir Mais, que, dentre as categorias, existe a categoria Meio Ambiente, que incentiva também a reutilização e a redução da geração de resíduos. Como o Diógenes também citou, nós estamos, desde 2006, com um processo na Prefeitura, pleiteando a instalação de uma usina de reciclagem de resíduos da construção. E esse processo ele está em andamento, mas ainda não foi viável, não foi viabilizado por conta da questão da área, né? Você acha que essa questão do polo resolveria? Pois então, o polo ele resolve em partes, porque ele não é suficiente a partir do momento que a gente não tem uma lei de incentivo, principalmente da reutilização do agregado reciclado. É uma questão que a gente vem discutindo também na CEPLAN, né? O Diógenes, que vem nos acompanhando também nesse assunto. Há a necessidade de incentivar a utilização do agregado reciclado nas obras públicas e também nas obras privadas, né? Instituindo, inclusive, como já é feito em outras cidades, o IPTU verde, as certificações ambientais, como existe em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, incentivando, então, essas obras, né, sejam elas privadas ou públicas, a utilizarem o agregado reciclado. Mas temos também grandes preocupações com relação ao pequeno gerador, que, se formos colocar na ponta do lápis, né, o grande volume desse resíduo é do pequeno gerador, que também precisa de uma estrutura dos ecopontos para destinar o seu resíduo de pequenas reformas, ou até daquele pequeno empreendedor, né, pequeno empresário, que não faz parte da nossa entidade, mas que constrói ali pequenas casas e pequenas edificações. O vereador Gustavo Cruvinel citou a questão da logística reversa. É outra questão que nós estamos debatendo no Sinduscom há muitos anos. Nós conseguimos, em um pequeno período, fazer um trabalho muito bom de logística reversa em relação à sacaria de cimento, que era um resíduo de grande impacto, é um dos de maior impacto na nossa indústria. Incentivando as construtoras a apenas contratarem, a fecharem contrato com os fornecedores que se obrigassem a fazer a logística reversa. Isso funcionou por algum tempo e, com a crise, a partir de 2014, isso voltou a estaca zero. Estamos voltando de novo a discutir com a Associação Brasileira de Cimento Portland, a BCP, que é a Associação Nacional, né, dos fabricantes, discutir essa questão da logística reversa das sacarias, que é um grande impacto. Mas nós temos grandes outros também, como o gesso e vários outros que são bastante impactantes, né? Queremos colocar aqui o Sinduscom sempre como parceiro nessa questão. Temos lá uma equipe técnica e todos os empresários que fazem parte da diretoria de braços dados com o poder público para resolvermos essa questão. E muito obrigado. Obrigado. Queria passar a palavra para o engenheiro ambiental, Nelson Siqueira. Boa tarde. Primeiramente, agradecer, parabenizar pela iniciativa, Gustavo, Sabrina. Nós somos da RNV Resíduos, que é a primeira usina de reciclagem de resíduos de construção civil, os chamados entulhos.
do Estado de Goiás. Agradeço o Pádua também pelo comercial. Mas é interessante falar de resíduos de construção civil, primeiro pelos dados expostos, tanto pelo Diógenes, o Wellington e o Pádua, de representatividade. Então, hoje, o entulho de construção civil é muito representativo para Goiânia e, infelizmente, ele é destinado não só irregularmente para o aterro sanitário, mas para diversas áreas do município, que penaliza todos os munícipes que pagam pela Comurg, pagam os seus impostos para a prefeitura e, consequentemente, para a Comurg, para limpar essas áreas. E vai o que a vereadora Sabrina comentou, a questão de educação e conscientização ambiental. A gente perdeu a capacidade de nos indignar. É impressionante. A gente vê em setores com alta renda, de baixa renda, diversas áreas de disposição de entulho, mas isso passa sem percepção por nossos olhos. Nós não vemos isso como um crime ambiental, como um dano ambiental. No Jardim Goiás tem uma área, nos setores mais afastados, na beira do Meia Ponte. É impressionante. Hoje cedo eu recebi uma mensagem de um colega, um anúncio na OLX de um rapaz falando que tem uma fazenda de entulho para receber entulho de graça em Goiânia. Então, perdeu a capacidade de indignação e as coisas começaram a se tornar uma terra sem lei. Então, passa muito pela conscientização ambiental, da gente retornar e voltar os olhos disso, que um cidadão que coloca um lixo na boca de lobo ou num lote baldio ou na beira de um rio, ele tem que ser, sim, penalizado. Seja o proprietário da área, por não cuidar da sua área, seja quem está destinando, o transportador e o gerador. Todos têm responsabilidade nessa cadeia. E na indústria de construção, da construção civil, é interessante a gente comentar, porque na empresa, quando a gente vai resolver problema, eu procuro começar a resolver pelos maiores. Os menores vão ser resolvidos, mas... Então, se a gente quer começar a resolver o problema, o resíduo da construção civil, ele tem que ser um ponto a ser atacado por ser o grande gerador de resíduo da cidade de Goiânia. E nós temos uma lei que proíbe a destinação de resíduos de construção civil desde 2002 para aterros sanitários. Então, a legislação federal, a resolução do CONAMA, número 307 de 2002, que proíbe essa destinação. E, mesmo assim, Goiânia vem aceitando, e até pouco tempo atrás aceitava de graça esses resíduos, causando danos infinitos. Primeiro, essa não regulação que o Paulo César comentou, e não fiscalização, também comentado pelo Diógenes, acaba contaminando diversas áreas, e o uso futuro dessas áreas fica comprometido. Nós temos exemplo no Center Norte, em São Paulo, não sei se todos conhecem, que era um antigo lixão de resíduos de construção civil, que falava que recebia só resíduos de construção civil, igual diversas áreas falam que recebem, mas recebem de tudo. Então, resíduo orgânico, poda e etc., que depois de um tempo foi edificado um shopping em cima dessa área e começou a sair o gás metano pelas tomadas, pelos interfones do shopping. E o shopping ele foi obrigado a remediar essa área com um custo infinito, né, de remediar toda essa área, que era um antigo depósito de resíduos de construção. E isso, em Goiânia, por mais que a gente não fique muito claro, mas vai acontecendo. Tem diversas áreas no nariz do poder público, espalhadas na cidade, que estão sendo depósito irregular de resíduos de construção e depois vão ser edificados prédios nesses locais e o problema vai acontecer. Então, o uso futuro dessa área, outro dano, e também essa penalização para nós, munícipes, de o fim da vida útil do aterro, que poderia durar muito mais se não recebesse o resíduo de construção civil, sem o devido retorno para o município. Então, a legislação lá fala que o responsável por gerenciar todo esse resíduo é o gerador. E ele tem que pagar por isso, o grande gerador tem que pagar por isso. Por que a Prefeitura de Goiânia cobra R$ 40 para receber uma caçamba no aterro sanitário?
os outros, do grande gerador é quase R$100 a tonelada. Por que não cobra, não faz igual a Prefeitura de Aparecida fez? A Prefeitura de Aparecida falou assim, ó, não recebo, mas se quiser destinar para cá, pague a mesma coisa que o grande gerador vai pagar, que é R$98. Por que a Prefeitura não faz o mesmo? Nós temos que começar a penalizar os geradores, porque os geradores vão pensar lá na frente de falar o quê? Não quero gerar, vou reduzir, vou mudar meu método construtivo para reduzir a geração de resíduo. Então, uma das sugestões que fica, tanto para os vereadores, tanto para o Paulo também, Diógenes, que trabalha diretamente com as regulações e as legislações, é o seguinte, vamos adotar o mesmo preço para os grandes geradores. Sabe o que acontece? Muitos grandes geradores acabam colocando em caçamba de entulho os seus lixos, jogam o entulho por cima porque recebem R$40, ao invés de pagar os R$100. Então, por que 2 pesos e 2 medidas? Outra questão que eu queria enfocar também é a questão de monitoramento e fiscalização. Não basta a gente proibir a entrada de resíduo no aterro. Tem que monitorar, porque um dos grandes custos da Comurg é de limpeza de lote. E esse custo só acontece porque as pessoas destinam irregularmente. Se não fizer monitoramento e fiscalização nesses pontos, não tem como, o custo só vai aumentar. Então, não tem que ter o peso de lá, mas tem que ter o peso aqui também na geração. E aí entra o que o Diógenes comentou sobre os ecopontos, e eu acrescento um mais. Já existem no mercado softwares que fazem o monitoramento de caçamba e de área de disposição irregular georreferenciado. Existe no mercado e com custo infinitamente menor de 10% que a Comurg gasta hoje com limpeza da área. Então, investir em software como esse não é custo, é redução de custo. Vai gastar 150 mil, não sei, por mês com um software desse? Vai, mas vai deixar de gastar alguns milhões para uma empresa tão penalizada como é a Comurg. Então, essas são as minhas dicas e sugestões. Agradeço novamente, Gustavo e Sabrina, pelo convite e também me coloco sempre à disposição para discutir esses temas de meio ambiente. Obrigado. Cleubi, a palavra está com você, amigo. Desde já quero agradecer a todos, né, e deixar aqui também meu agradecimento ao vereador Gustavo Cruvinel e à vereadora Sabrina Garcês pela atitude, né, dessa audiência pública, trazer o debate para a população também, porque nós sabemos que a realidade do nosso Brasil, quem realmente procura esse problema, quem traz esse problema, somos nós mesmos. E aí a gente fala assim, temos que fazer educação ambiental. Muitas das vezes, colega nosso que tem esse conhecimento, às vezes por mau hábito, né? Vê uma lixeira perto, que às vezes não tem as 2 separações adequadas, acaba jogando até mesmo pela distância, jogando no chão. Então, acredito que esses debates vai ser bem lucrativo, não só para a população, mas para o próprio Brasil também. Quero, desde já, agradecer também ao vereador, né, que tem focado essa parte aí, e comentar a respeito das cooperativas, né, de reciclagem que hoje se encontram no município. Deveria, sim, ser olhado com bons olhos essa área da coleta seletiva, porque você imagina, hoje nós estamos, em média, 14 cooperativas, deveria ter bem mais. Mas quando você começa um trabalho, até mesmo na educação ambiental, aí começa a voltar da estaca zero, porque não tem os veículos adequados para fazer esse trabalho e também começam a quebrar os veículos, né? Então, o que a população vai fazer? Ela não vai separar mais, ela começa a separar o material, mas a própria prefeitura não vai recolher porque não tem aquele equipamento. Então, o que a população vai fazer? Peraí, eu estou separando, não está adiantando, então eu vou juntar. Então, hoje, cada cooperativa, se realmente tivesse feito esse trabalho, se viesse acompanhando com bons olhos, hoje cada cooperativa teria, em média, aí, acredito eu, em média, 80 pessoas, 80 famílias trabalhando com esse material, podendo hoje reciclar, em média, aí, cada cooperativa, em média, suas 200, 250 toneladas mês. Agora, você imagina a quantidade de resíduo que deixaria de entrar no aterro, né? Eu, às vezes, tenho um trabalho perto da cooperativa, às vezes as pessoas jogando, né,
próximo da cooperativa, tem pessoas que às vezes chegam lá com carretinha de capim, de tábua e joga lá na porta. Aí lá vai a gente ter aquele trabalho de pegar, pôr para dentro, né? E aí aciona a comurga vai lá, retira. E nas beiras de corga ali, você passa ali, tanto pneu, sacos e sacos de lixo, próprio material reciclável. E a gente sempre tem tentado orientar as pessoas nesse ponto. Olha, gente, entra no site, tenta procurar as cooperativas, né? Procura uma maneira mais adequada de destinar esse material. E desde já eu queria até também aproveitar a oportunidade a respeito dos galpões, das cooperativas, né? É uma luta que vem se arrastando muitos tempos. E está aqui o Paulo César, que foi uma pessoa que acompanhou esse trabalho de perto. Admiro o trabalho dele, porque quando a gente participava lá das reuniões com ele é uma pessoa que sempre pontuava, nunca deixava a falsidade, aquela má informação vir, né? Que às vezes pessoas que trabalhavam lá com ele ali chegavam a dar uma informação que às vezes não tinha nada a ver, ele chegava e pontuava, peraí, fala aquilo que a gente vai dar conta de fazer, não empolga as pessoas. Então, eu acredito que se viesse essa cobrança maior também para esses galpões vir acontecer, que as áreas estão aí, já foram todas liberadas e destinadas às cooperativas. Tem a documentação minha, por exemplo, está lá já há quanto tempo? Aí veio aqui, eu pedi à vereadora também que me ajudasse na época, e só que eu pedi também o vereador Gustavo Cruvinel, aí teve que voltar todo o processo para trás, porque está totalmente errado. Eu acho que entra em pauta essa semana, tá? Bom demais. Pois é, então, você imagina se todos olhassem esse trabalho com sinceridade e com dedicação. Então, eu quero pedir a todos envolvidos que dê mais essa aproximação ao trabalho da coleta seletiva, porque, na verdade, a coleta seletiva ela é muito importante hoje para a Goiânia. Você imagina, né, o tanto de emprego e renda que tem aí destinada a muitas pessoas, famílias carentes, os próprios carrinheiros que hoje se encontram, né, atrapalhando o trânsito e de maneira inadequada na rua. E hoje a gente estamos puxando, muitas das vezes temos tentado puxar algumas dessas pessoas para tirar desse caminho aí e tentar colocar dentro de uma cooperativa. Só que aí veio um grande problema. A coleta seletiva não dá conta de manter uma cooperativa com material reciclável. Aí você volta lá da estaca zero. Muitas vezes as pessoas me ligam pedindo, olha, tem como eu trabalhar aí, mas que jeito que você vai dar o emprego para uma pessoa, sendo que quando você começa a trabalhar, aí falta o material porque o caminhão está quebrado, está sucateado. Acho que esses caminhões também estão com muito problema da Comune, né? Porque eles são abertos. Contamina muito o resíduo. Né? Esses caminhões eles foram mal projetados. Eles simplesmente a pessoa analisou a quantidade de material que poderia caber, mas não olhou o trânsito, não olhou se dava para entrar nas vielas. Então teve muitas ruas de Goiânia que deixou de fazer a coleta seletiva. Viela, por exemplo, já não faz mais. Aqui no centro, no setor leste universitário, tem lugar lá que deixaram de fazer, porque os caminhões não entram. Então, quer dizer, faz o projeto, mas não procura saber quem é que anda nas ruas, quem trabalha com esse tipo de material, saber se é o equipamento adequado. Tinha-se os baús em menor, né? Que é aqueles caminhãozinhos 850, aqueles caminhãozinhos entravam em tudo quanto é lugar. E ele pegava muito mais material do que esses material de hoje, do que esses caminhões de hoje. Então, esses caminhões hoje, ele quebra demais, porque é uma grade alta, é um caminhão grande, e cabe pouco material. E ainda tem o problema da chuva, o inverno está chegando, aí quando começa a chover, acaba-se o material. E aí, eu mandei alguns vídeos até para o próprio vereador, para ele observar, mandei para o nosso amigo Diógenes ali também. Agora, você imagina o que a gente enfrenta, né? Então, eu peço esses bons olhos também para esse lado da coleta seletiva, das cooperativas, e que não fique só no papel, porque a gente já está no papel há mais de 8 anos, só no papel, e nada se sai. Então, quero agradecer aqui. Bom, acho
que essas primeiras explanações existe um consenso do que deve ser feito, né? A gente só precisa mesmo desses mecanismos. Não sei quem falou aqui na questão desse... Acho que foi você, né, Jorge? No plano municipal de gestão dos resíduos. Importante também deixar essa questão legal, Jorge, a Câmara aberta para esses envios. Precisa vir do passo, né? Algumas dessas leis, dessas regulamentações. O próprio IPTU verde já é lei aqui no município, falta regulamentação. Então, assim, nós já temos mecanismos legais, inclusive, de começar a atuar nesse sentido, e acredito que deve ser nosso esforço. Sobre esses galpões, eu não estou muito por dentro dessa... Acho que você está acompanhando melhor, né, Gustavo? Dos galpões. Não sei se caberia a gente tentar fazer um esforço, às vezes, para conseguir alguma área nesse polo também. Às vezes poderia fazer essa solução e pensar nessas leis de incentivo para que a gente, de fato, ocupe esse polo. E o Sinduscom, a Câmara está aberta também, para a gente pensar em alguma coisa para poder, junto à Prefeitura, é claro, né? Mas a gente ser também intermediário para ver se a gente consegue avançar e ocupar esse espaço da melhor maneira possível, o mais rápido possível. Tem essa questão da usina, que é fantástica, então, se a gente puder trazer isso também. E é isso. E eu acho que a grande função nossa é conseguir, como eu disse no início, orquestrar todas essas boas intenções para que elas se tornem efetivamente uma realidade e a gente consiga cumprir a nossa missão aqui em relação aos resíduos. Gostaria de saber se alguém tem interesse de participar da audiência, que está no plenário. A Dulce. Pega o microfone aqui, Dulce, por favor. Não, obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Dulce, eu sou presidente da Coperrama e presidente da Central Uniforte, que hoje aqui no município tem 2 centrais. E eu agradeço ao vereador e à vereadora pela oportunidade que está nos dando aqui. Já são 11 anos que eu frequento essa casa, e aí tudo que foi direcionado para os catadores, a gente foi bem aceito. Desde já eu quero agradecer. Referente a essa área dos 12 mil metros do aterro, desde uns 11 anos atrás, ela era destinada também para as cooperativas de catadores, entendeu? E eu quero deixar claro o seguinte: a responsabilidade do resíduo, não só do poder público, da iniciativa privada, mas ela é principalmente responsabilidade do cidadão. Então, eu acho que a gente deveria pensar, igual o Diógenes falou, em responsabilidades compartilhadas. O município tem a responsabilidade, a iniciativa privada tem a responsabilidade, e, principalmente, orientar o cidadão que ele também tem a responsabilidade referente a isso. E as cooperativas, a gente já tem alguma saída, graças à parceria que a gente tem com o próprio Ministério Público. O que acontece hoje? A gente tem projetos que a gente conseguiu, através da própria Central Uniforte, com o apoio do Dr. Juliano também. E, inclusive, já baseada nessa área aí do aterro, eu quero reivindicar que seja destinado uma parte para a parte industrial das cooperativas. A gente tem uma verba, veio através da Senais, o Cleito está aqui, num projeto que via a Universidade Federal, para a gente fazer uma pré-industrialização do vidro, que hoje é um problema do Brasil, entendeu? E a gente queria pleitear, já que essa área vai ter polo industrial, que a gente consiga que as cooperativas tenham parte nessa área para que a gente possa desenvolver não só o vidro, mas do isopor, do plástico. Então, são materiais que hoje o volume é imenso,
E o preço, gente, é uma vergonha, é insignificante. Mas como a gente pensa no meio ambiente, a gente acaba coletando esse material e leva para as cooperativas. Eu acho que isso seria a oportunidade das cooperativas começar, Calbi, a sair dessa parte só de separar, vender e separar. A gente partir por isso aí. Então, eu deixo aqui esse recado nessa questão, isso aí. Obrigada. Mais alguém? Dulce, é interessante essa fala sua e a gente vai procurar abrir os olhos para que a gente consiga te dar um empurrão disso aí, nessa confecção aí dessa indústria aí, da questão do vidro. Eu também tenho um trabalho sobre as chapas de raio-x que o Cleubi falou que tem que juntar não sei quantas toneladas para mandar para São Paulo. Então, é ouvindo vocês realmente que nós vamos conseguir ajudar. Só terminar aqui, vereador. É o seguinte, esse projeto, além da construção dos 3 galpões, o quarto vai começar a construir agora, ele é um projeto, como que eu vou dizer, tá sendo levado para todo o Brasil, sabe, com Goiás destacando nessa construção, através dessas parcerias, com a própria iniciativa privada ajudando, não só dependendo unicamente com o poder público, né? Que o poder público participou dos galpões com a doação das áreas, na época o secretário estava na CEPLAN, e o vidro é uma parceria com a SENAI, Secretaria de Economia Solidária. Então, eu acho isso muito importante, que são 2 projetos saindo aqui de Goiás, que vai ser modelo para todo o Brasil. Jorge, acho que só complementando o que eu tinha falado, juntando com a fala da Dulce, quando a gente falou que a gente tem que parar de vitimizar os outros, culpar, e sim assumir nossa responsabilidade, eu vou dar o exemplo aqui muito prático, que a Dulce falou e eu acho que a gente pode esclarecer mais. O Ministério Público é uma entidade, né, um órgão de controle e fiscalização que tem atuado nessa parte prática, não é, Dulce? Quer dizer, o doutor Juliano não tem só cobrado, cadê o plano de resíduo, cadê a lei? O que o doutor Juliano fez? Com o poder de atuação do Ministério Público, com a verba, com o fundo, né, que o Ministério Público possui, fruto das multas ambientais, ele destinou via TAC as verbas para a construção dos 4 galpões. Então, eu acho que é isso, os vereadores, que vocês podem ajudar muito, nós, goianienses, é o seguinte, o vereador agora tem assento no Coman, é chegar lá no Coman e falar assim, nós temos assento aqui, direito a voto e queremos ter direito à vez. Todo ano, o Coman ele arrecada 8 milhões de reais, e esses 8 milhões, muitas vezes, voltam para o cofre comum da prefeitura. É exigir, falar assim, já foi aprovado no Coman aqui, que precisamos de verba para a construção de 14 galpões. O Ministério Público destinou 4 milhões. Por que a Prefeitura, então, não pega 6 milhões, que é devolvida anualmente, e fala assim, nós vamos construir mais 6 galpões? Não é isso, Dulce? Pronto. Aí eu acho que o papel do vereador vai estar sendo feito de uma forma que vai beneficiar. E tudo, né? É o galpão com equipamento. Isso aí, ele é revertido depois para a prefeitura, né? Ele é revertido, você entendeu? Exatamente. Então, quanto que a prefeitura não vai lucrar hoje com esses investimentos que nós estamos fazendo? Nós, como cooperativa e rede. Quanto que não vai voltar para o município? Outra que a gente tem que falar, exatamente. Então, isso aí a gente tem que retomar de volta. Nós temos várias ONGs, que o senhor sabe disso, né, do Sociedade de Resíduos Zero, a Sociedade Ambientalista Brasileira no Cerrado, a Verde Vale, que mais? Várias ONGs que têm atuado e pedido verba. Por que a Goiânia, Recife está fazendo aí edital, lançando aí 500 mil reais para as ONGs fazerem projeto de educação ambiental? Então, nós podíamos pleitear que esses 6 milhões, o Fundo Municipal do Meio Ambiente, ele está investindo 1 milhão no plano de saneamento, mas cadê os outros 7 milhões? Nós podíamos investir em quê? Abrir editais, nem que seja 1 milhão para os projetos de educação ambiental, colocando meta, mais 2 milhões para beneficiar o resíduo da construção civil, mais outros 2 milhões para as cooperativas. Podia trabalhar, Gustavo, fazer uma lei mesmo com como esse fundo do Tem que ser utilizado. Exatamente. A gente vai tentar fazer isso no plano diretor em relação à questão das obras, alguns fundos,
Eu acho que o principal é a gente conseguir travar isso. Hoje você tem alguns fundos específicos. Sim. Por que vai voltar Vai para o pro tesouro, claro. Eu acho que a gente pode trabalhar em uma lei comum nesse sentido. Aí a gente poderia, enfim, precisamos da contribuição de vocês para a gente estabelecer percentuais e onde investir destinação dentro dessa área. As próprias verbas do governo federal, todos eles têm bastante, né? Acaba voltando justamente pelos galpões, porque não tem aquela burocracia gigantesca, né? Igual o Estado mesmo, direto volta a verba, porque não tem como investir. Olha, eu pedi a palavra pelo seguinte, eu não consigo não me entusiasmar na presença de tantos debatedores qualificados como esses. Eu sou um otimista, não quero fazer discurso de poliana, mas eu acho que nós temos aspectos muito positivos. Eu penso que a gente não precisa construir os nossos argumentos pautados em achar culpas ou culpados ou desqualificar. E todas as nossas falas foram muito positivas, foram muito proativas na perspectiva do apontamento de soluções. O CREA, por exemplo, faz um trabalho importantíssimo de premiação de pesquisas na área do meio ambiente. Fundamental. Nessa perspectiva positivista, otimista, eu quero ainda pedir ao Pádua que a gente continue chamando o aterro sanitário de aterro sanitário. Primeiro, porque chamar de lixão, a primeira instância que você desqualifica é a própria cidade de Goiânia. Você fala mal da cidade. Nós temos problemas, sim, para o licenciamento do aterro sanitário, nós temos metas a serem cumpridas, e eu não vou me atrever a dizer quem é o único culpado, porque encontrar culpados não resolve. Nós precisamos definir quais as ações urgentes e imediatas precisam ser feitas para se enquadrar na condição de aterro sanitário definitivamente para conquistar essa licença. Então, nós precisamos aprofundar nisso. O resíduo da construção civil não é lixo? Não é. A partir do momento que aquela obra não mistura concreto com tinta, com isopor, com papelão, dentro da mesma caçamba, porque senão vira lixo. E aí chega no aterro sanitário como lixo. Metade, nós estamos ainda no levantamento de dados, mas pelo menos o Diógenes que me corrija, 40% pelo menos do que chega no aterro sanitário poderia ter sido reciclado, poderia ter sido separado. O que o Albi está dizendo é porque a coleta não é eficiente. Também, mas grande parte da população não se preocupa ou não está orientada a separar o lixo. Nós precisamos avançar em muitos aspectos. E não necessariamente responsabilizar ou encontrar culpados, mas reunirmos todos, convergirmos e encontrar soluções. Reputo assim, que eu tenho um bom diálogo com as cooperativas. Quando o Calbi disse, olha, a gente não avançou em 8 anos. Eu sei que a gente não avançou em vários aspectos, mas avançou em outros. Eu era secretário de planejamento e a grande maioria das áreas das cooperativas não estavam destinadas às cooperativas. Aliás, sequer as cooperativas tinham lei reconhecendo como de utilidade pública. Com o apoio da Câmara, com a movimentação do Executivo, com a nossa mobilização, do Ministério Público e das próprias cooperativas, as cooperativas estão avançando na organização. Concordo que falta muito, falta muito. Às vezes a gente fica indignado até com a lerdeza, que poderia haver muito mais agilidade. Então, a gente precisa unir esses esforços no sentido de encontrar os caminhos. O Nelson estava aqui dizendo, Paulo, você acha que é possível a gente estabelecer
algumas obrigações e um disciplinamento da limpeza urbana e algumas obrigações aos geradores, sem necessariamente criar uma lei, é possível, através do disciplinamento da limpeza urbana, que vira regulação da prestação do serviço. E, Sabrina, que para tenha mais força, a gente encaminha como projeto de lei para os vereadores dizerem: nós não queremos que fique apenas no âmbito da regulação daquela empresa que tem a concessão do serviço, mas nós queremos que isso vire lei. Antes de virar lei, a própria regulação já vai poder, Calbi, disciplinar a atuação da Comurg, para que ela entre nos becos, para que ela faça investimento nos seus equipamentos e compre equipamentos adequados para fazer a coleta seletiva. A coleta seletiva tem menos peso do que a coleta orgânica e, para efeito da atual concessão da prefeitura, tem o mesmo preço. Então, a empresa vai preferir coletar o quê? A matéria orgânica, porque é mais pesada. E isso a gente corrige em 3, 4 linhas de regulação. Entendeu? Então, eu penso, Sabrina, que a gente pode reunir todos os esforços e eu pediria que, caso queiram, qualquer linha que escreverem aqui, eu estou anotando todas as sugestões, e encaminharem para a agência de regulação, nós podemos sistematizar isso num único documento de disciplinamento de serviço de limpeza urbana, estabelecendo metas para a empresa concessionária cumprir, que é já um primeiro passo. Aí a Câmara diz assim: opa, gostei dessa regulação. O Gustavo, você diz assim: eu vou pegar a regulação da agência, assumir a autoria como projeto de lei e dizer: quero que vire lei. Ou não, nós queremos experimentar essa regulação, porque eu desconfio que parte dela não vai funcionar. A gente experimenta primeiro, amadurece, para depois, se quiser, transformar em lei. É isso. Posso falar? Como que é essa comparação que você fez aí, Paulo, do preço da coleta do orgânico com o reciclado? Como que é? É porque a concessão hoje ela é pautada na coleta por tonelada. Olha, uma garrafa PET pesa 50 gramas, 100 gramas, e um saco de terra pesa 2 quilos. Ele recolhe menos. Um saco de frutas podres pesa 2 quilos. Então, o pagamento é por quilo. Agora, a agência de regulação está elaborando esse disciplinamento, vai escrever uma nova regulação e propor ao prefeito a assinatura de um outro contrato de concessão com outros referenciais. Isso vocês falam que vai até o fim do ano? E justiça seja feita. O prefeito de Goiânia tem dado todo o apoio nesse sentido. Aliás, sobre esse assunto, ele disse: este é um assunto da agência de regulação, combinado com o plano diretor, com o trabalho da CEPLAN, combinado com o trabalho da AMA, combinado com o trabalho da infraestrutura, mas hoje a reestruturação da Comurg, o equilíbrio econômico da concessão e a própria prestação do serviço, essa é uma tarefa que está com a agência de regulação. E a Sabrina, agradeço a pergunta da Sabrina, diz: isso é para amanhã? É para esse ano. É para esse ano, a gente coloca aqui na Câmara esse desenho, essa minuta, para dizerem: olha, estamos avançando. Okay? Bom, uma menção que o Nelson fez aqui, a inclusão do resíduo, da construção do reciclado dos resíduos, né, para poder ser utilizado em obra pública. Teve um evento lá no Sinduscom, uns 2 ou 3 meses atrás, e o CREA fez essa manifestação para discutir o SINAP, que é a tabela dos preços da construção civil. Então, nós fizemos lá essa manifestação pedindo para incluir no SINAP os reciclados da construção, justamente para ele poder ser utilizado em obra pública, por exemplo, em concreto não estrutural, tem vários aproveitamentos. E depois nós encaminhamos para a direção da Caixa, em Brasília, um ofício pedindo para esse estudo, para ser enquadrado também, incluído no SINAP, e a mesma coisa com relação à AGETOP, para as obras públicas do Estado de Goiás, utilizar o resíduo da construção também, porque é mais barato,
Mas, se não tiver o preço na tabela, o pessoal não usa, porque depois ele não tem como especificar. Então, nós já fizemos esse pedido, tanto na AGETOP quanto no SINAP, para inclusão na classe. Só para um breve comentário aqui, da falta de fiscalização, que é o problema de 90% que nós temos, que se a gente descobrisse uma maneira de resolver isso, seria muito problema, estaria eliminado. Mas Brasília também tinha um problema sério de um lixão lá, o lixão estrutural, anos e anos, o maior da América Latina. Aí, de repente, resolveram lá, fizeram também um aterro de resíduo da construção. Aí o pessoal está pegando e levando para Padre Bernardo, ao invés de levar para a estrutural, que é o adequado lá em Brasília, está trazendo para Goiás. Estão trazendo caminhão de lixo, né, o entulho misturado com lixo, trazendo para o Padre Bernardo por falta de fiscalização também. Só mais uma palavrinha, vereadores, e o pessoal todo da mesa, os participantes. Eu acho assim também, o Nelson falou muito bem, e quando o Paulo César citou a questão da contribuição que a regulação pode dar na gestão como um todo, eu acredito que é na prioridade, sabe, da cobrança, sabe? Para nós tem que estar claro, e no plano de resíduos está assim, e nós precisamos agir como se as ações de descarte clandestino, elas têm que ser o custo mais caro, tem que ser penalizado mesmo, tem que ser caro para o cidadão jogar no lote baldio, no córrego, com multas muito severas de apreensão do veículo. Hoje eu recebo no meu WhatsApp, muitas vezes, a pessoa denunciando e a gente fica assim, de mãos atadas, porque tem que ser prego em flagrante, aquela coisa toda, e a gente carece de muita ferramenta. Mas o clandestino tem que ser caro. Em segundo lugar, dispor no aterro tem que ser caro, dispor no aterro. Não tem mais área para aterro. Na região metropolitana, nós só temos 4 aterros sanitários. Eu levantei isso na minha dissertação de mestrado. O restante dos 16 municípios são lixão mesmo, sabe? São disposição inadequada. E nós não temos mais área na metropolitana, né? Nós só temos ali o município de Bela Vista, que tem um pouco de área, um pouco em Inhumas, e mesmo assim com muita dificuldade. Guapó um pouco, e também com muitas discussões. E depois o mais caro é o tratamento, né, os tratamentos, a reciclagem. Mas a reciclagem tem que ser mais barato para o cidadão pagar para reciclar do que pagar para colocar no aterro. Enquanto a regulação não colocar que tem que ser dessa forma, as pessoas vão jogar para o aterro. E a outra coisa, a não geração, ela tem que ser incentivada economicamente. Perfeitamente. Eu até anotei aqui. Então, de que forma que nós vamos fechar essa conta? A não geração é o IPTU verde sendo implementado. Você tem lá a coleta seletiva, a compostagem de sua casa, você vai ganhar um desconto. Palmas decidiu dar um desconto no IPTU verde, no IPTU verde em 90%. Goiânia, ele já está pronta a regulamentação, mas precisa ser colocada em prática, né, com 30%. E o custo para o aterro ou para a reciclagem vão ser fruto de quê? Das taxas do serviço. A taxa para dispor no aterro vai pagar o serviço do aterro e os demais custos. A taxa para reciclar vai ser paga os custos da reciclagem junto com o incentivo dos agregados da prefeitura absorver esse material. E o clandestino, essa multa da descarte clandestino, ela tem que ser aplicada em projetos ambientais, porque senão não vai para frente. O que a gente tem em mente, quem trabalha com resíduos, é o seguinte, que a cidade que mais se limpa não é a cidade mais limpa. Pelo contrário, é a mais suja. É tão suja que você tem que limpar. Então, a gente não tem que fazer essa conta, né, de que eu faço a variação em X metros, em X quilômetros ou X tonelada, mas eu tenho que ter um indicador de qualidade. Quantos por cento foi reciclado, quantos por cento foi compostado, quantos por cento que saiu do aterro, quantos por cento de lote clandestino deixou de ser aumentada a sua área de descarte de resíduos. E aí, eu acho que a gente consegue caminhar. Já tem licitação sustentável, já tem agenda ambiental de administração pública, ferramentas a gente já tem. A gente precisa colocar em prática. E eu acho que a gente podia sair daqui com uma agenda. Olha, primeiro passo, nós vamos fazer isso. O segundo, isso. Pelo que o Paulo falou desde o início, formar uma comissão de trabalho e mãos à massa, vamos trabalhar para isso. Engraçado, aqui na Câmara, junto com outros vereadores, a gente tem tentado, né, fazer justamente isso. Eu lembro que, no início do mandato,
Eu fui ali na região noroeste, tem tem uma estrutura da Saneágua ali, onde começa a captação, e a gente ia chegando perto e começava a ver entulho, assim, um descarte, e aí o morador de lá falou, não, assim que que o prefeito tomou posse, ele veio aqui e limpou. Eu fui lá, devia ter uns 2 meses só. Ele falou, olha aqui, já está cheio. Então, daquela experiência, inclusive, tem um projeto de lei aqui na Câmara justamente melhorando o tipo de fiscalização, com fotos, com vídeo, para que a pessoa possa fazer essa denúncia e ter a sua identidade preservada. Mas também estipular, por exemplo, que esses caminhões eles têm que ter uma identificação maior, tem que ter um telefone visível, porque aí você vai começar a separar primeiro as empresas sérias, aquelas empresas que têm um caminhão, que não estão dentro das normativas de identificação, assim, elas já têm que ter um olhar diferenciado. Então, já é algo aqui que a gente tem tratado na Câmara, essa questão. Tem o IPTU verde, que já foi aprovado. Tem uma lei nossa também que fala sobre isso, dessa questão da bonificação, e acho que são, às vezes, suspender essa tramitação dessas leis, a gente tentar unificar elas também para que elas tenham mais força. E concordo, acho que a gente tem que sair daqui com um cronograma de ações do que a gente tem que fazer. Eu achei muito interessante, até anotei aqui, essa questão do Coman. Eu acho que a gente tem que entrar fundo na destinação desse dinheiro. Até anotei aqui, fazer um requerimento solicitando como foi o investimento do dinheiro nesses últimos 2 anos. E acho que a gente tem que atuar para que esse dinheiro seja revertido nessas ações, nas ações de publicidade, educação municipal, como você colocou, a questão da fiscalização e execução de projetos. Então, assim, a gente já vamos sair daqui com muita coisa bacana. E essa questão das áreas também lá no polo para as cooperativas nessa questão da industrialização, né? Acho também que tem que ser uma das coisas que a gente pode tirar daqui dessa audiência. E também cobrar, já que o nosso presidente Paulo César já colocou aqui, já se dispôs, né? E acompanhar, cobrar não, na verdade, acompanhar e também deixar a casa à disposição, caso queira fazer algum tipo de debate aqui, ou se não, no mínimo, a gente se compromete com acelerar a votação do que for sugestionado por vocês. Sabrina, eu queria deixar aqui uma ideia que o Paulo também sugeriu, ver se a gente faz um grupo pequeno de trabalho, para não dispersar muito, e pegar esses apontamentos, assim como você falou do CONAMA, das leis de incentivo, não só das empresas se instalarem dentro do polo, mas também do resíduo, né, do agregado, né, do resíduo que é gerado à RCC. Então, eu gostaria aqui, ver se você, o Paulo, e a gente precisa definir aqui 3 ou 4 pessoas, para que a gente tenha essas reuniõezinhas pequenas, rápidas, e que a gente realmente adiante isso aí, porque a gente só debater também não vai valer a pena nem ter tido essa audiência. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma coisa mais para falar. Queria agradecer a presença ali da minha amiga Ivanilda, lá do Jardim Atlântico. Mais alguém? Giovanni. Sobre o plano de coleta seletiva. Você quer falar alguma coisa, Giovanni, sobre o plano de coleta seletiva? Como é que é? Bem, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença aí, em nome dos vereadores, Gustavo Cruvinel e Sabrina, e em nome deles, cumprimentar todos os demais da mesa. Eu até cheguei um pouco atrasado, estava na AMA resolvendo as questões do licenciamento ambiental dos novos galpões. E aí, como eu não peguei todo o assunto, eu não me posicionei inicialmente. Mas já que
me chamaram aqui, eu vou falar algumas questões que foi discutido aqui, que eu consegui pegar assim por cima, né? E uma das questões, eu não represento a fiscalização da AMA, sei os problemas na parte de fiscalização, e a gente está passando muito esse problema pelo fato dos grandes geradores, né? A gente sabe, a gente está verificando isso lá na AMA, que o gerador ele não quer se responsabilizar pelo resíduo, né? Isso foi discutido aí, realmente não quer. A gente está vendo casos aí de restaurantes que, no final da noite, distribui o saco para cada um dos funcionários e fala, ó, cada um descarta aí em qualquer lugar, né? Ou mesmo contratando pessoas para descartar o resíduo na periferia de Goiânia. E já foram notificados pela Comurg para se cadastrar no cadastro ecoambiental, já foram notificados pela AMA, mas nós não temos nenhum instrumento para multar esse cidadão, né? O Jorge falou muito bem, tem que pegar em flagrante. Agora, como é que eu coloco um fiscal em cada poste de Goiânia para pegar essas pessoas em flagrante? Né? É meio que impossível, né? Então, a gente está tentando, até vai se formar uma comissão na Comurg. Agora, na sexta-feira, a gente tem uma reunião para a gente tentar verificar essa lei dos grandes geradores, né, os decretos que foram, né, que vieram alterando, né, inicialmente, aí, para a gente ver o que a gente faz. Em relação aos resíduos de construção civil, né, acho que uma das ferramentas seria os ecopontos, né? Essa discussão foi até já levado à gerência de estatística lá da CEPLAN, né? E a gente está requisitando áreas, né? A CEPLAN acha que é um gasto desnecessário, com a conversa que eu tive, né? Que o ecoponto é um gasto muito grande, porque nós temos poucas áreas públicas em Goiânia e não tem como disponibilizar áreas públicas para ecoponto, né? Eu já discordo um pouco, né? Eu acho que a remoção desse resíduo acaba ficando nas costas da Comurg, acaba ficando nas costas da iniciativa pública, né? E essas ferramentas e esse debate não avança. Nós precisamos de várias áreas de ecoponto para o pequeno gerador, que não sabe, tirou um vaso sanitário do banheiro, reformou o banheiro, o que eu faço com esse vaso sanitário? Né? Ele vai descartar onde? Então, nós precisamos de equipamentos de utilidade pública. Eu acho que o ecoponto é um equipamento de utilidade pública, né? É uma área de uma praça, é uma área que é afetada para um centro comunitário. Vamos pegar um pedacinho dessa área, né? Vamos fazer de uma forma onde se coloquem equipamentos simples, que no momento que for realmente, de fato, construído a praça, que, de fato, seja construído o centro comunitário, que a gente retire essas estruturas, né? Nós temos um ecoponto no Guanabara, né? E o ecoponto ele é bem simples. Alguém aqui conhece o ecoponto do Guanabara? Né? Ele é com caçambas, o pequeno gerador chega lá, entrega. Foi feito todo um cercamento com uma jardinagem. Então, para os moradores do entorno, na hora que vê aquilo ali, não vê como lixão, né? Vê como uma estrutura, um equipamento público, né? Então, no momento que a gente que vai colocar aquela praça, a gente retira esses equipamentos. É um alambrado, 5 caçambas, uma estrutura de galpão, né? Então, nós precisamos colocar mais ecopontos e promover mais a educação ambiental e a mobilização social, tá? De todos os usuários aí. Então, é um apelo que eu faço a todos, né? Tanto essa questão da fiscalização, né? de questões que possa realmente estar punindo o infrator, né? Claro que não só com a punição, né? A gente também tem o princípio do poupador-recebedor, né? Então, a pessoa que não polua, né? Que, como foi debatido aqui, né? Que tenha alguma forma de estar o IPTU verde, né? De estar melhorando para quem realmente faz de fato, tá? A questão da coleta seletiva, né? Era para estar falando sobre isso, né? Queria deixar aqui que no dia 12 de julho foi licitado, né, um recurso federal de R$ 504 mil
e contrapartida da prefeitura de 25 mil, um recurso que quase voltou, né, para a esfera federal. A gente conseguiu que ele não voltasse e foi licitado uma empresa de Florianópolis. A gente está esse processo está na SEMAD para a empresa ser contratada para a gente iniciar o processo de elaboração. Todo mundo sabe que a gente tem hoje um programa de coleta seletiva e a gente precisa de um plano, né? Um plano é mais abrangente, né? Tem um envolvimento maior. A gente está na fase também de elaboração do plano de saneamento. Hoje vai ser a nossa primeira pré-conferência, né? A gente tem aqui um representante da empresa que está na elaboração. Estivemos hoje na Comurg, né, Marina? Também conversando. Hoje começa a nossa primeira pré-conferência na escola. Você tem de cabeça? Santa Helena, né? Quem puder fazer presente é na região central, né? Então, nós estamos no momento de vários estudos sendo elaborados. Plano de saneamento, plano de coleta seletiva. Estamos com 2 anos do plano de resíduos sólidos do município. Daqui 2 anos, a gente precisa atualizar. Então, eu acho que esse debate ele é importantíssimo, justamente para a gente colocar todos esses pontos dentro desses planos, desse planejamento para Goiânia e para o futuro. Tá? Então, queria só deixar essas informações para que toda a mesa tenha conhecimento. Então, só fazendo a réplica aí para o Giovanni, né, que falou muito bem sobre a questão da importância dos ecopontos, a importância de cumprir o que a Resolução 307 de 2002 do CONAMA diz, né? A prefeitura tem que indicar quais locais de pequena geração. Na CEPLAN, até quando o Paulo César era secretário, a gente já tinha selecionado mais de 15 áreas para ecopontos. E nós estamos assim, talvez Giovanni, talvez o que você recebeu de notícia, alguém deve ter sido um comentário de algum técnico, mas não é o posicionamento da CEPLAN, e eu tive que falar isso representando o secretário aqui. A CEPLAN não, ela entende que os ecopontos, as áreas de transferência e transbordo e todas as áreas destinadas para o saneamento são prioritários para o município. Está isso na minuta de lei do plano diretor lá no site goianiadofuturo.blog. Vocês podem acessar, tem um programa de saneamento dizendo isso, que é prioritário o planejamento do serviço de água, esgoto, resíduos. E nós colocamos o ecoponto, só que nós estamos institucionalizando, criando essa estrutura, e ele vai poder ser trabalhado de 2 formas, o ecoponto. Primeiro, em áreas destinadas para ele. Então, uma área institucional, que a gente destinou ali 5 mil metros quadrados, ou 1.000, ou 500, ou 100, qualquer tamanho, tendo a versatilidade ali para ser trabalhado os equipamentos, os maquinários e toda a infraestrutura de acordo com o tamanho e porte. Então, as áreas de 5 mil pode receber mais material, dependendo da localização. A área de 100 metros é 1 caçamba, é 2, é 3, é 4. E ele também, nós colocamos na lei dos Amigos do Verde, que é aquela lei de adoção das praças, que vai ser encaminhada para a Câmara, que o presidente Gilberto comunicou a semana passada, a adoção de praças, parques e áreas verdes. A CEPLAN também está minutando. Amigos do Verde, né? Que adota essas áreas. De que o ecoponto ele pode sim ser, nós não podemos mudar a destinação da praça para ecoponto ou para outro equipamento. Ele tem que ser, existe legislação para isso no nosso município, mas nós podemos sim colocar um ginásio, bancos, equipamento de ginástica, caixa d'água, reservatórios e também ecoponto como equipamento público dentro da praça. A gente não vê problema quanto a isso, a gente entende que não está ferindo a legislação. Precisa, mas aqui a praça é muito pequena. Gente, 2 caçambas já é um ecoponto, sabe? Não, mas nós precisamos de 10 caçambas, a praça é grande. Faz ali um alambrado, um paisagismo que seja, um cinturão verde que se for necessário, sabe? Então, é questão de analisar projeto por projeto. Então, assim, Giovanni, nós temos áreas públicas, sim, estamos cadastrando. Agora, eu peço um pouco de paciência, porque os órgãos da prefeitura, de todo local, tem pessoas que pensam, cada um pensa de uma maneira diferente. Mas a direção da CEPLAN não pensa assim, sabe? Ela entende que o ecoponto é prioritário e pode mandar processo que a gente vai responder, sim. Tá? Só um complemento, tanto ao Giovanni quanto ao Diógenes. Eu já vi em algumas cidades ecopontos móveis, né, que, como o Giovanni comentou, com um container
com um escritório, um alambrado também móvel, inclusive na cidade de Fortaleza eu vi alguns desses, e as caçambas, e funcionando, às vezes, até de forma itinerante. Então, e isso, eu acho que colocar isso para a iniciativa privada também, sendo que esses locais eles podem ter publicidade para as empresas doarem um ecoponto ou até uma compensação ambiental, eu acho que é muito interessante e as coisas deslancham. A operação, eu sei que é difícil, a terceirização isso, mas seria o ideal. Mas a implementação, eu acho que é algo interessante, porque é muito rápido construir um container, 5 caçambas, todas coloridas, alambrado, toda informando o que pode ser destinado para aquele ecoponto e segue o jogo. Eu acho que isso é muito rápido, a iniciativa privada tem interesse, tenho certeza que tem empresas que se interessariam em doar espaços como esse. Eu queria dar 2 sugestões aí no projeto de lei que a vereadora Sabrina falou. Um é tentar novamente, o que nós já tentamos no ano passado, a pessoa vai pegar o alvará de construção, ela se comprometer o que ela vai fazer do resíduo da construção. E depois, na hora de pegar o habite, ela mostrar as provas. Acho que já tem até uma lei aqui na Câmara de minha autoria. Acho que houve uma tentativa. Porque estava até escrito, ainda me corrigiram, porque mais a palavra habites não existe mais. Exatamente. E a outra sugestão é que o Nelson é muito ético para falar dos concorrentes, entre aspas, dele, mas todo mundo da cadeia da construção sabe que está fazendo errado. O gerador está errado, o transportador está errado, o recebedor está errado, e todo mundo finge que não vê e fica por isso mesmo. Mas, inclusive, tem pedreiras aqui em Goiânia sendo entulhado com lixo. Eles falam que é reciclável, mas é lixo, não é entulho. Tem tudo ali naquela caçamba e acho que precisava, de alguma maneira, eu não sei se, a minha sugestão, não sei se nesse projeto de lei pode incluir fiscalização, incluir essa verba para essa fiscalização do meio ambiente aí, porque é um absurdo. Depois vai acontecer o que você mesmo falou aí, faz a terra com lixo e depois vai causar um sério problema ambiental. E aí isso está sendo feito e fica por isso mesmo. Só para complementar, alguém gostaria de dar mais alguma contribuição? Você logo encerra, Gustavo. Acho não. Uma das determinações, a gente já vou pedir para a minha assessoria fazer uma busca aqui na casa de todas as leis que tratam de assuntos afins, para a gente fazer uma compilação com o que já existe no município também, para a gente levar para esse grupo de trabalho, Gustavo, e ver o que a gente pode aproveitar, reaproveitar, o que a gente precisa cobrar, além do que a gente já falou, que a gente pode já tratar no grupo de trabalho, essa questão do CONAMA, das leis, enfim, essas ações. Eu acho que a principal função, Gustavo, agora, e se você pudesse estar à frente disso, é esse grupo de trabalho mesmo, que a gente leva todos esses pontos, com as leis na mão, com o documental na mão, a gente consegue desenvolver as próximas ações. Então, aí acho que a gente pegou aqui o contato de todo mundo, a gente marca isso, umas reuniões rápidas mesmo, para não atrapalhar ninguém, mas acho que você poderia nos levar nesse sentido, desse grupo. Claro, inclusive, já conversei com o Paulo aqui. Ele já vai ficar responsável por pautar as reuniões, né? E vamos ver se a gente consegue reunir a cada 15 dias, 20 dias, Paulo. Eu queria te passar essa missão aí da pauta, até porque você é mais técnico, sabe realmente o que a gente precisa pontuar para ir adiante. E aí eu acho que cada um das pessoas que estão aqui na mesa poderiam fazer parte, né? Para que a gente não se expande muito, mas esse grupo aqui acho que é um grupo ideal, que a gente coloque nossas ideias e vamos acelerar esse processo aí, né, Paulo? Eu acho que
Falta incluir a AMA, nós não chamamos a AMA, incluir um representante da AMA, né? Comurg, pode ter um representante da Comurg também, para que a gente possa fazer esse trabalho aí de formiguinha, né? Bom, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, satisfação muito grande de ter vocês aqui na roda de conversas, e é assim que a gente vai realmente conquistar o objetivo. Obrigado a todos.